serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me Graça e paz. Tô aguardando vocês. Sejam bem-vindos. Mais uma segunda com Deus aqui. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre é Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Amém. Aleluias. Graça e paz, queridos. Boa noite. Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família, seu ministério. Muito bom tê-los aqui comigo. Amém? Se você ainda não conhece o nosso trabalho, você pode estar acessando aí os trabalhos exatamente aí no Facebook do Ministério Conexão Cristo. Você está convidado para conhecer o nosso ministério, Ministério Conexão Cristo. Amém? E vão estar os dados aí no Facebook para você. Vou pedir para alguém aí colocar o endereço para nós, deixar aí nos comentários, ok? O nome do ministério, o endereço, por favor. O pessoal que está aí do ministério e também os horários do culto. Quarta-feira, às 20 horas, temos cultos e domingo, às 19h30. Vocês são convidados para estar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus tem uma palavra para os nossos corações. Já tenho sido profundamente ministrada pelo Espírito Santo durante o dia todo por essa palavra tremenda de Deus. Uma palavra simples, mas uma palavra que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Toda a palavra do Senhor é profundamente eficaz naquilo que Ele deseja fazer. Então, nesta noite, eu quero que você entenda que Deus vai te dar respostas aqui. Amém? Deus vai responder aos seus questionamentos, Deus vai responder às suas argumentações e você vai entender, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa estar falando com cada um que vai estar aqui comigo nessa live, que vai entrar ainda depois, porque muitos, a grande maioria entra depois, porque podem estar em seus trabalhos, em seus ministérios, mas depois eles acabam vendo, e que vocês ouça mesmo. Eu quero que você, por favor, compartilha essa live com os seus contatos. Compartilha essa live, essa palavra, todas as palavras nossas do ministério, compartilha aos seus contatos. Abre uma sala aí no seu Facebook, compartilha, abençoa outras vidas, abençoe, porque muitos precisam talvez ouvir essa palavra. Estão orando, estão pedindo a Deus uma resposta, estão buscando de Deus
uma resposta, sem entenderem o que está acontecendo em suas vidas. E hoje Deus tem uma resposta para essas pessoas, tem uma resposta para você. Então, por favor, compartilhe aí e quero que você interaja, vai colocando aí de onde você é, coloca para mim para eu te conhecer, amém? Pode interagir com seus comentários aí, se Deus for falando com você, te revelando algo, coloca aí se você quiser compartilhar. É tão bom ouvirmos testemunhos, não é? Isso edifica a fé, não só a minha, mas a fé dos irmãos que vão estar conosco aqui na live, ok? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra do Senhor que está em livro de Jó, capítulo 38. E o Senhor vem falando comigo essa palavra e é exatamente isso que Ele quer tratar conosco neste dia. Jó, capítulo 38. Alguém pode estar colocando aí conforme eu for falando, ok? As passagens bíblicas. Jó, capítulo 38, verso de 1 a 4 apenas. Diz assim: O Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é este? Agora cinge os teus lombos como o homem e perguntar-te-ei e tu responde-me. Onde estavas quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Faze-me saber se tens inteligência. Então, nós vemos aqui, nós vemos como que Deus, através desse livro de Jó, Ele deu a permissão para que Satanás tocasse em tudo que era de Jó. Em tudo que era de Jó. Deus deu a permissão e disse para que não tocasse na vida de Jó. Nós vemos com grande sofrimento que Jó passou. Aí depois nós vamos observar, mais lá no final dos capítulos, nós vamos observar como que os amigos de Jó, tentaram, de muitas formas, explicar o motivo do sofrimento de Jó para ele. E depois nós vamos ver o próprio Jó argumentando diante de Deus e dos seus amigos em relação ao que ele estava passando e o porquê. E aí, de repente, através de um redemoinho, Deus, com a sua voz, silencia todos eles. Oh, glória! Silencia todos eles. E começa a falar, aleluias, que Jó estava sem entender a pessoa de Deus. Começou a confrontar a Jó pela falta de conhecimento da pessoa de Deus. Começou a confrontar a Jó pela falta de conhecimento da onipotência, da soberania de Deus. Começou a confrontar a Jó pela falta de entendimento das obras de Deus, da forma de trabalhar de Deus, da forma de operar de Deus. Começou a confrontar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a forma de disciplina, de correção, de tratamento, de estruturação de uma vida por parte de Deus. E quando Jó, ele é confrontado, não é? Deus inclusive pergunta para ele ali, naquele momento, porque Jó estava sem conhecer a didática de Deus. Aliás, nem ele nem os amigos. Estava sem conhecer a didática de Deus. E ali Deus pergunta para ele: onde você estava quando eu fundava a terra? Onde você estava quando eu criava todas as coisas, em cada detalhe? Porque se você olhar depois nos versículos ali, posterior, no capítulo 38, você vai ver que Deus começa a dar em detalhes, várias coisas, como que Deus fez
como ele colocou limites. E é algo assim maravilhoso, maravilhoso. Provando ali o autor, que ele era o autor da criação de todas as coisas. Onde que ele estava? Onde que Jó estava? Quando tudo isso foi feito. Então Deus confronta ele. Onde você estava? Você que encobre o conselho? Aonde que você estava, Jó? E a resposta é clara, nós todos sabemos, não estava. Jó não estava. Jó não existia ainda. Então logo nós compreendemos que antes que houvesse, tem até uma música assim, né? Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Ninguém explica Deus. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Ninguém explica Deus, mas nós queremos ensinar Deus a ser Deus. Não é? Não é só Jó. Não, não é só Jó, não é nem os seus amigos. Somos todos nós. Nós queremos sim ensinar a Deus a ser Deus. A verdade é essa. Nós sempre estamos questionando, estamos argumentando com Deus. Nós estamos sempre tomando esse posicionamento. É muito... Olha, amados, quando passamos por grandes tribulações, situações difíceis, aflições nas nossas vidas, a maioria questiona, a maioria argumenta, a maioria, nós esquecemos que Deus é o Criador de todas as coisas e o mantenedor de todo o universo. Nós esquecemos quem Ele é, nós esquecemos as suas obras, nós esquecemos de que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é Deus e que Ele faz, eu sempre falo, Deus sabe o que faz e faz o que Ele quer. Deus sabe o que faz e faz o que Ele quer. É Ele quem determina e não nós o que é certo e o que deve ser feito. É Deus quem determina o que é certo e o que deve ser feito. Não nós. Mas nós muitas vezes questionamos o agir de Deus, questionamos o caminho do Senhor. Mas o caminho do Senhor é perfeito. O trabalhar de Deus é perfeito. O operar de Deus é maravilhoso. Mas nossa mente humana não acompanha. Deus novamente, eu não me lembro que live, não sei se foi semana passada ou retrasada, que Deus falava exatamente isso, a falta de conhecimento. A falta do conhecimento, que só o Espírito de Deus pode revelar os planos de Deus, pode revelar a mente de Deus a nosso respeito, a respeito de todas as coisas. Somente pelo Espírito de Deus. Então Deus começou a trabalhar ali, mostrar para Jó que não adiantava ele ficar argumentando, porque não era a justiça própria dele que movia o coração de Deus a fazer nada por ele. Que era graça, e graça é o quê? Graça é de graça, é um favor, não é uma dívida. Amém? Não é uma dívida. Não é uma dívida. Graça é favor imerecido, não é dívida para conosco. Então, não tem argumentação diante de Deus, queridos. Deus, Ele sabe o que Ele faz, Ele criou todas as coisas, Ele criou a mim, Ele criou você. E nós queremos ensinar a Deus no processo. Nós queremos ensinar a Deus. Então Deus pergunta, onde você estava, Jó? Jó, onde que você estava? Quando eu fiz todas as coisas? Quando eu criei e formei cada detalhe de todas as coisas? Onde você estava? Você não estava. Por que você não estava, Jó? Por que você não estava? Você que está ouvindo a minha live. Por que você não estava? Por que eu não estava? Porque nós estávamos no coração de Deus, ainda não tínhamos sido criados, para provar que quem criou a nós foi Deus. E Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou para um propósito celestial, para a glória dEle. E aquele que projetou a criação de todos nós para o propósito segundo o coração dEle, Ele não sabe o que Ele faz? Deus, Ele se perde no tempo, Ele se perde em tudo, Ele não sabe. Nós temos que agora mostrar, ensinar para Ele o caminho.
É você que vai ensinar o caminho para o Senhor ou é Ele que vai preparar o caminho para você? É você, barro, que vai perguntar para o oleiro o que fazes? Somos nós que vamos perguntar, obras da mão de Deus, que vamos perguntar para o oleiro o que fazes? Vamos questionar o que Deus está, como Deus está trabalhando no vaso, como que Deus está permitindo, as coisas que Deus está permitindo o vaso, o barro passar, para moldá-lo, para forjá-lo, para prepará-lo. Somos nós. Vamos continuar encobrindo o conselho de Deus? Vamos continuar escurecendo? Vamos continuar fingindo que não estamos entendendo o trabalhar de Deus? Por conta da dor, por conta do sofrimento? Por não aceitarmos o processo? Por não aceitarmos o trabalhar de Deus? Por desejarmos que fosse de outra forma? Por desejarmos que fosse outra coisa? Era isso que Deus estava confrontando Jó. Jó não estava entendendo o porquê que ele estava passando, porque afinal de contas ele era tão fiel a Deus. Você aí está me ouvindo, você pode não estar entendendo tudo o que você está passando. E você continua questionando, você continua argumentando. Mas Deus não sabe como Ele faz? Deus não sabe como Ele trabalha na minha vida e na sua vida? E na circunstância ao nosso redor? Ou nas pessoas a qual Ele tem um propósito para se alinhar com o propósito, o plano dele pessoal em nossas vidas e até mesmo coletivo? Na sua igreja? Deus não sabe como trabalhar, Deus não sabe como fazer, Deus não sabe como alinhar todas as coisas? Claro que Ele sabe, Ele é Deus. Vamos lembrar de José? José ele foi vendido por seus irmãos, amém? Foi vendido por seus irmãos, foi invejado por seus irmãos. José foi preso, não é? Foi preso. E depois, José ele foi colocado numa posição de poder, conforme Deus mostrou no sonho. Conforme Deus revelou para José no sonho, quando começou toda a perseguição na vida dele, exatamente todo o processo, ele foi invejado, ele foi vendido, ele foi preso, ele passou sofrimento, dores, ele passou por tudo isso, até ele ser o que? Colocado numa posição, num cargo de autoridade, de poder. E aí o que ele fez? Para exatamente poder manter vivos o seu povo e a sua família. Exatamente para quê? Para cumprir um propósito de Deus. E quando ele ali deu-se conhecido para os seus irmãos, ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam. Vocês estão lembrados? Não, mas não tenham medo. Não se preocupem. Não, porque não foram vocês me venderam, mas não foram vocês que me mandaram para cá, não. Ele entendia, se você ler lá em Gênesis 45, você vai ver José dizendo aos seus irmãos que tinham feito tudo isso com ele: vocês me venderam, mas não foram vocês, hoje eu sei, hoje eu entendo. Antes ele não entendia. Você acha que quando ele sofreu tudo aquilo, que ele passou por tudo aquilo, por toda aquela dor, até na prisão, você acha que ele entendia? Ele continuou adorando a Deus, ele continuou fiel a Deus, mesmo apesar de tudo isso, mas no processo, depois de tudo, quando ele foi estabelecido no desígnio de Deus, é que ele foi entender. E ele disse para os seus irmãos: hoje eu entendo que não foram vocês que me mandaram para cá, vocês me venderam, mas quem me mandou para cá foi Deus, justamente para mantê-los vivos. Por isso que Deus me revelou lá atrás, vocês todos se dobrando diante do meu feixe. Vocês conseguem compreender, queridos, a soberania de Deus?
Vocês conseguem compreender o trabalhar de Deus? Agora José, ele foi trabalhado, ele foi trabalhado, ele foi construído em José. Como que foi construído em José? Pelo sofrimento, pelas provas, por tudo que ele sofreu, por tudo que ele viveu. Foi trabalhado em José uma nova personalidade, um novo caráter. Foi dado a José, foi construída em José uma nova estrutura. Para quê? Para ele poder ser, senão ele não poderia ser, estabelecido exatamente no centro da vontade, do plano de Deus para a vida dele, para todo o povo dele e para a família dele. Entendam, queridos. Entendam o trabalhar de Deus. Entendam. E voltando agora para Jó, por isso que depois, quando Jó passa pelo processo e é confrontado por Deus, Jó então diz: eu bem sei, agora eu sei, que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos a meu respeito, Deus, poderão ser impedidos. Agora eu sei, agora eu vejo, agora eu estou compreendendo o teu trabalhar. Agora o Senhor falando comigo, me explicando, agora eu estou conseguindo, agora os meus olhos te veem. Agora estou entendendo. Eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo em mim e através de mim. Agora eu estou compreendendo. Eu falei do que eu não entendia. Por quê? Porque as coisas de Deus, as obras de Deus, elas são maravilhosas demais para compreendermos com a nossa mente humana. E quando nós não entendemos a dor, quando nós não entendemos o porquê que estamos passando, por que nós estamos sendo corrigidos, por que nós estamos passando aquela prova, aquela luta, para nos dar resiliência, para nos dar uma nova estrutura, para tratar com o nosso caráter, para trabalhar em tudo que precisa ser trabalhado para exatamente o cumprimento do plano de Deus na nossa vida, do propósito de Deus na nossa vida, para sermos estabelecidos em determinada posição, lugar, ou seja, o que for que Deus queira fazer em nós, precisa de uma estrutura adequada, precisa de um trabalhar de Deus para termos condições para o que Deus tem com nossas vidas. Então, nós não entendemos. Aí, nós começamos a falar. Nós começamos o quê? A questionar. Nós começamos, às vezes, até a blasfemar. Então, queridos, ou fazemos o papel dos seus amigos para com estes, por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Não estou aqui dizendo que tudo que nós passamos é trabalhar de Deus. Muitas coisas do que nós passamos é por culpa dos nossos pecados, que insistimos em cometê-los e não deixamos, não nos arrependemos. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é Deus permitir algumas coisas nas nossas vidas e que não serão às vezes agradáveis, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está trabalhando em nós. Ele sabe o que Ele está ajustando em nós. Ele sabe o que Ele está corrigindo em nós. Ele sabe o que Ele está estruturando em nós para a glória dEle, para o propósito dEle. Ele é que sabe. Romanos 11, eu quero ler para você. Romanos capítulo 11, versículo 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então eu quero te convidar hoje a você parar de questionar a Deus. Parar de questionar a Deus, parar de ficar argumentando com Deus. E começar a orar e buscar de Deus o que Deus está fazendo.
Como diz uma frase que sempre diziam para mim quando eu estava em situações assim, e eu chorava muito, e eu não entendia o trabalhar de Deus, e às vezes Deus usava pessoas para falar comigo. Ana, não é perguntar para Deus por quê, para de ficar, por que Deus que eu estou passando por isso? Por que Deus que fizeram isso? Por que Deus? Pergunta, para quê? Para quê? Para quê? Qual é o propósito? O que o Senhor está fazendo? Me deixa entender, me revela o processo, me deixa compreender o que o Senhor está fazendo no vaso, me deixa compreender aonde o Senhor está trabalhando, me deixa participar desta revelação. Oramancho e darácia. Não gaste a sua energia murmurando, não gaste a sua energia mais questionando, nem culpando a Deus, se entristecendo, perdendo as suas forças. Deus será sempre Deus. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus. Nós vamos ensinar a Deus a fazer as coisas. Nós vamos ensinar a Deus o caminho que Ele mesmo sabe. E somente Ele sabe aonde nós vamos chegar, aonde Ele vai nos conduzir. Porque só Ele sabe o que Ele preparou para nós. Só Ele sabe aonde Ele vai nos colocar. Só Ele sabe. Para isso tudo o que Ele vai fazer, que Ele já planejou, o que precisa, o que precisamos ter, a estrutura que precisamos ter. E aqui vou contar um relato breve, que muitos aqui que já me conhecem sabem disso. Quando Deus me tirou de tudo, iniciou o processo dele na minha vida, eu fui avisada por vários profetas, dizendo, você prepare-se, porque Deus vai te introduzir, lembra? Vai te introduzir no deserto. Eu falei, o quê? Vai te introduzir no deserto. A primeira reação que eu tive, fala, não, Deus, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor não pode fazer isso. Não, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é misericordioso. Misericórdia, não faz isso. Já não basta tudo que eu perdi. Já não basta tudo que eu perdi, tanto que eu deixei por ti, o Senhor vai me colocar agora num deserto. E sabe qual foi a resposta de Deus? Ele não aliviou, não. Ele disse, vou colocar. E vai ter dias que você vai chorar amargamente, pedindo a morte. E neste dia, eu vou me revelar a você que em todo o processo eu estive com você. E vou continuar com você. Porque é necessário. É necessário. E durante esse processo, eu vou mudar a tua estrutura. Eu vou trabalhar em você. Para colocar você. Oh, aleluias. Aleluias. Em tudo que eu tenho para a tua vida. Eu sinto a dor de pessoas aqui que não estão entendendo, como um dia eu não entendi tudo o que Deus ia fazer na minha vida. Querido e querida, eu quero deixar uma palavra de Deus para você de ânimo hoje. Você que está muitas vezes sem entender, que já até pediu a morte para Deus. Que não aguenta mais sofrer, você já tem dito, Senhor, até quando? Eu não tenho mais lágrimas. Daqui a pouco as minhas lágrimas vão secar. De tanto sofrimento, de tanta dor. Não vão secar não, querida. Não vão secar. Porque o Senhor está contigo nesse processo. Deus está fazendo uma grande obra. Uma grande obra. E eu quero que você entenda. Para de ficar olhando para fora. Para de ficar olhando para fora, porque essa grande obra primeiro começa em você. Essa grande obra primeiro começa dentro de você. Deus está trabalhando no seu relacionamento com Ele. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando na sua personalidade. Deus está trabalhando na tua estrutura interna. Para depois começar a trabalhar na estrutura externa. Deus está te estruturando, Deus está moldando, Deus está corrigindo o que precisa ser corrigido em minha vida e em sua vida, para colocar-nos no centro da sua vontade. Esse é o caminho, Ele está te levando pelo caminho do deserto.
Ele está te levando pelo caminho e Ele sabe o que Ele faz. Oramanturi, alamassuri, bicanto, rabanás. Pare de questionar, não blasfeme contra Deus. Não fale no seu coração, nem sequer no seu coração contra Deus. Porque o Senhor é santo. Não queira ensinar a Deus o caminho. Não queira ensinar a Deus o que Ele deve fazer ou não. Não queira ensinar a Deus os instrumentos que Ele usa na sua vida. Ele vai usar muitos instrumentos. Ele vai usar muitas situações na minha vida e na sua vida para nos moldar, para estruturar-nos, para mudar aquilo que precisa, para nos corrigir, para nos dar disciplina. Mas eu quero te dar a certeza e a convicção que esse processo vai acabar e você vai entender. Virão outros processos, mas essa fase vai passar e você vai compreender e você vai conseguir compreender e visualizar a grande obra e a obra linda que Deus fez em você, primeiramente, e depois Deus concretizando, estabelecendo os desígnios dele na sua vida e te estabelecendo dentro desse propósito. Será maravilhoso. E você vai poder contemplar e falar a mesma coisa que Jó disse. Eu disse o que eu não entendia. Não, você não entende. Você pensa que você entende. Eu pensava que eu entendia. A única coisa que eu entendi é que eu não queria sofrer. A única coisa que eu entendi é que eu não queria perder mais nada na minha vida. A única coisa que eu entendi é que eu não queria mais chorar, porque eu não aguentava mais chorar. Eu não aguentava mais sofrer. Entendam isso. Você não sabe de nada, você não entende nada, você não sabe a obra que Deus está fazendo. Você não conhece. Deixa Deus terminar o processo. Deixa Deus terminar o processo na sua vida. Não desista, porque Deus não desiste. Não desiste de fazer e cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas vai haver um processo, vai haver um trabalhar. E muitas vezes vai haver sofrimento, porque o sofrimento, as aflições, tudo que nós passamos cooperam para o bem do propósito de Deus nas nossas vidas. Trabalham perfeitamente em nós, em todas as áreas, nos dando uma nova estrutura, mudando totalmente o nosso interior, nos alinhando com tudo que Deus tem para nós. Creia nessa palavra. Creia que Deus está respondendo a você hoje. Pode chorar, querido, chore. Mas eu quero te dizer que Deus não vai parar com o processo. O processo precisa ser terminado. O processo será terminado. Vai ter o dia que você vai secar as tuas lágrimas. Vai ter o dia da alegria. Vai chegar esse dia. Então eu quero te animar nesta noite. Eu quero dizer que vai terminar esse processo. Mas esse processo é necessário. Para de querer ensinar a Deus o que Ele faz. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o porquê disso. Ele sabe por que Ele está permitindo. Ele sabe por quê. Mas eu quero te garantir que esta obra será terminada, realizada. E aquilo que te espera, aquilo que te aguarda da parte de Deus será glorioso, será maravilhoso. E você vai glorificar a Deus. E você vai entender, agora eu entendo, agora eu sei bem, que não foi o fulano, não foi o fulano que fez esse mal para mim, não foi o ciclano que perseguiu a minha vida, não foi o fulano que roubou, que tirou isso de mim, que me abandonou, que me deixou, não foi o fulano, não foi, ele apenas foi um instrumento para que tudo isso, hoje que eu estou sendo estabelecido, Ramantuída Ramanássia, para que acontecesse tudo isso de Deus na minha vida. Ele e ela apenas foram instrumentos de Deus na minha vida. Como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Porque se eu ainda estivesse lá, naquele lugar, daquela forma, com aquela pessoa, com aquela situação, hoje eu não estaria vivendo a excelência do plano de Deus na minha vida. Aramasu e decancho, remeando labalabachore me cancho, aramalabachore me canto rabanagashai.
Se eu fosse você mesmo chorando, começava a me alegrar. Começava a glorificar a Deus, porque Deus está te levando e te conduzindo exatamente para estabelecer os planos dele na sua vida. E isso será, aleluia, certo, não falhará. E você vai glorificar a Deus. Você vai contemplar a soberania de Deus. E você vai saber que ele sempre esteve no controle de todas as coisas. De todas as coisas. De todas as coisas. Amém? Eu quero que você fique com esta palavra no teu espírito. Fique com esse entendimento. Você vai parar de ficar culpando os seus irmãos, para de ficar culpando essas pessoas, para de ficar apontando você aí, amigo de Jó, você não entende nada, você não sabe nada do que Deus está construindo, vocês não sabem nada do que Deus está fazendo. Abra os seus olhos espirituais, busquem revelação de Deus, entendimento de Deus, porque Deus sabe o que faz. E a obra será grande, e a obra ficará linda, e será terminada por Deus, para a glória dele. E você então vai poder dizer que agora eu estou entendendo que esse era o seu plano. Agora eu estou entendendo aquele sonho que eu tive, aquela visão que eu tive, aquela revelação que eu tive. Agora eu estou entendendo por que toda essa trajetória, por que eu precisei passar por isso, por que eu precisei sofrer isso, por que eu precisei ser retirado isso de mim, da minha vida. E você vai glorificar a bondade de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. Você vai contemplar a glória do Senhor. Amém? Fica com Deus. Compartilhe essa live com quem precisa. E Deus te abençoe. Semana que vem nós estaremos aqui mais uma segunda-feira. E eu espero você. Convide seus amigos para estar aqui conosco. Amém? A paz.